Bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Atiraste uma Pedra. Eu sou Camille Leiker e estou aqui muito bem acompanhada das minhas amigas Rayana Rayovac, Misaira Alonso e Nara Viton. Para começar, vou contar um pouquinho quem sou, né? Eu estou na carreira de drag há quase 23 anos. Em outubro eu faço 23 anos, em outubro agora de 2023. E comecei com. Opa! Em outubro de 2025. E eu comecei, né, numa brincadeira na Boate Divine, como eu acredito que quase todas nós somos, cria da Boate Divine. Foi uma boate que aconteceu entre os anos 2000 até 2014. E lá eu tive grandes oportunidades, né? De ser artista, de ser apresentadora, de ser coreógrafa, diretora artística. E com o fechamento da boate, a gente pôde invadir novos espaços, assim, que eu acredito que tenha sido uma grande revolução, assim, na arte drag, naquele período ali do final dos anos 2010, 2000 e início da segunda década dos anos 2000. Bem, e nessa oportunidade acabou que a gente criou essa peça, O Atiraste uma Pedra, que a gente vai conversar um pouquinho aqui com essas meninas. Camille, queria saber uma pergunta. Queria saber quais são as suas inspirações para criar a personagem Camille. Isso é bem no começo, né? Aí, na verdade, o que eu tenho de inspiração começa lá quando criança, vendo o programa realmente do Silvio Santos, né? Que tinha aqueles quadros de transformista, mas eu pensando esses dias, eu lembrei de um cover que eu vi ainda criança, de uma pessoa fazendo o Ney Mato Grosso, e isso realmente impactou a minha vida, de achar algo diferente, né, como arte. Eu ainda ali por volta de 4 a 6 anos e sempre gostei de dançar. Depois eu descobri, fui conhecendo com os amigos a arte drag, me inspirei muito, muito, muito na Rogéria, né? Achava ela maravilhosa, embora ela fosse uma travesti, mas ela tinha essa veia artística e isso me encantava muito. E aí, em Fortaleza, conhecendo a Boate Divine, eu vi a Lena Oxa fazendo o show. Foi o meu primeiro contato realmente assim com a arte, realmente pessoalmente foi com ela. Aí eu vou fazer um acréscimo na pergunta que eu fiz, porque eu particularmente acho a sua personagem que ela tem algumas características de um artista que eu gosto muito também lá de São Paulo, que é a Alexia Twister. E eu acho que vocês, assim, em termos de apresentação, a forma de performar, lembra muito por essa pegada, assim, teatralizada, barra muito dançada, porque são bailarinos formados. E aí eu sempre achei que você tinha também algum tipo de inspiração nela ou alguma coisa relacionada a ela, porque eu vejo muita semelhança entre a forma de trabalhar de ambas. Inclusive, quando eu a conheci, até o jeito de falar me lembrou muito o teu jeito de falar também, que é uma pessoa realmente assim articulada dentro da arte. Já tinham me falado isso, assim, clientes que eu conheço de pessoas que vêm de São Paulo, já que viram meu show, comentaram sobre isso, assim. Mas eu só vim conhecer a Alexa Twister já depois de eu ser Camila, que assim, de ter o contato com o povo de São Paulo, porque na minha época era difícil, né? A gente não tinha esse contato imediato quanto hoje. E eu acho que é só a sintonia mesmo, assim, sabe? Formação na dança, inspirações nas artistas Deve que ter a até o gente mesmo conhece. tempo de carreira, provavelmente. Provavelmente, eu não sei quanto tempo ela tem, mas eu sei que ela é formada em teatro, em dança, e eu acho que vem muito bebendo dessa fonte. Legal. Camille, e deixa eu te perguntar. Quando tu começou naquele cenário da época que você começou, quem eram as tuas inspirações? Qual era o boom do momento? E de lá pra cá, o que mudou na atual geração? Olha, aqui em Fortaleza, eu admirava muito as minhas amigas, né, divas, que na época eu não as conheciam pessoalmente, mas existia aqui, eu acho que mesmo que uma hierarquia, sabe? As divas, a gente sonhava em chegar nesse patamar. A Colares, que é uma grande artista, ela fazia muito Whitney Houston, que é a minha maior inspiração como na arte de cantar, assim, eu amo essa artista.
E como ela fazia a Whitney, eu admirava muito. Mas eu tinha medo de fazer o Whitney, porque antigamente uma artista pegava uma personagem pra ela, então ficava meio que todo mundo sabia que se o Whitney lançasse uma música, quem ia fazer era Colares. E aí, mas eu fui atrevida e fiz. Até o dia que ela me viu no ensaio, ensaiando uma música da Whitney, e ela foi assim, um amor de pessoa. E aí eu me senti livre pra poder fazer. Fora ela, no Ceará, assim, além dela, tenho muitas. Tenho aqui mesmo, olhando pra vocês três, cada uma é uma inspiração pra mim. E aí eu volto como eu falei, Rogéria foi uma grande inspiração. A eu acho que das de fora que eu era apaixonada era a Rogéria, que eu achava sensacional. E, Ah, ainda isso, e a da atual cena? Alguém te inspira dessa nova geração? tem umas meninas que eu acho que são maravilhosas e tem uma grande evolução, né? A gente mudou muito, muito, muito mesmo. Assim, o show que eu fazia lá nos anos 2000, eu acho que hoje em dia foi pra outra vertente. Eu faço outras coisas, prefiro fazer outras coisas, porque eu acho que essa evolução foi natural, assim. Então a nova geração, ela meio que impactou a Camille de hoje em dia. Sim, claro. Eu acho que a gente tá sempre aprendendo. E se a gente não conseguir absorver isso das novas artistas, porque eu acho que a gente passa coisas pra elas e elas também transmitem coisas pra gente. O incrível dessa arte é porque ela é mutante, né? E o bom que ela é mutante, porque a gente pode se Super. reinventar. E eu vejo muito isso no seu trabalho. A Camille que eu conheci há uns 10 anos atrás é totalmente diferente da Camille que eu vejo hoje nos palcos. Você é escândalo. É oh, chique, chique. Ó, o que eu acho é que, assim, a oportunidade que eu tive de poder dirigir muitas das meninas nos eventos, né, nos shows que a gente criava, me fez ter essa coisa de poder, de me permitir aprender as coisas. Então, assim, eu nunca fui ditadora, né, num show, de ser diretora e dizer, é assim. Eu sempre gostei de ouvir, que cada uma podia oferecer e dali extrair algo bom para que o público ganhasse. Então, eu aprendi muito com isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Se a gente não se permitir, a gente acaba ficando para trás, sabe? O que eu vejo muito é isso. Às vezes tem uma turma que quer que eu ainda faça aquela mesma coisa lá do passado. E eu acho que a gente tem que se permitir. E todo mundo pode evoluir. Evolução, né? Aproveitando a sua pergunta sobre direção, eu queria trazer o assunto para o processo da Tirache uma Pedra. A gente já tinha tido montado algumas coisas, né, de experiência na própria Divine, na sauna, fazer rodízio de duetos e de convidada. A gente vivenciou isso durante muito tempo. E aí, antes do projeto, a gente chegou a fazer um espetáculo, né, que inclusive nós dois dirigimos, assim, fizemos uma direção geral sobre as músicas e tal, e fomos pro Atirache, todas nós que estávamos ali no elenco inicial, recebendo uma proposta de direção pela visão de outra pessoa, né, que não era a nossa. A gente tinha muito costume de criar coisas e a gente ia se ajeitando ali, fazendo, combinando as coisas. E o Atirache, eu acho que ele foi um divisor de águas nesse processo da gente receber a direção e o texto de pessoas que não faziam parte do nosso convívio de camarim, de trabalhos. E eu queria que você falasse como foi essa experiência de estar nesse local a partir do Atirache uma Pedra. Isso foi um desafio, né, para todas nós. A gente estava acostumado a um conforto, né, de uma casa que toda semana abrir as portas pra gente. De repente, quando ela fechou, eu falo da Boate Divine, as poucas artistas que continuaram fazendo shows migraram principalmente para o teatro. E aí a gente foi descobrir uma nova maneira de trabalhar, né? Inclusive com os nossos próprios egos. Que a gente tem que ressaltar que o Atirache uma Pedra, ele é um produto final de uma coisa que se iniciou que foi muito difícil até para os criadores, porque nós éramos diferentes. Assim, o elenco antigo, que era eu, você, Flávia Fontinelli, Laila Sá, né, a Verônica de Castro. Então, tinha... E a nossa Adma também, né, sem esquecer. Mas, eu acho que o desafio foi isso, a gente se permitir ser dirigido e aceitar aqui também uma visão
é mais ampla, não daquelas pessoas que viviam no gueto, né? Nesse momento a gente teve que aprender a falar textos que a gente não costumava fazer. O nosso trabalho sempre foi lip sync. E, e aí quando chegou isso, eu senti que nós somos pessoas muito difíceis. O ser humano é difícil. Então, assim, nós demos trabalho para os nossos diretores. Eu acho que, para as pessoas entenderem, o Atiraste uma Pedra mudou o texto 3 vezes. Só para poder virar o documentário. Se adequar Ah, ao É, nosso trabalho, ao nosso perfil. eu acho que mudou tudo. Ele começou com uma proposta e virou outra. Mas que virou algo melhor, porque no final das contas a gente foi falar de como era as boates, né? De Fortaleza, toda a cena. E conforme a gente foi fazendo, na verdade ele foi se tornando cada vez mais outra coisa, entendeu? Inclusive hoje ele já não tem mais o mesmo formato que a gente executava quando iniciou, porque o Atirache ele virou um outro produto mesmo, ele foi evoluindo. E aí eu vou fazer... Ele vai sempre evoluir. vai sempre evoluindo. E eu vou até fazer um acréscimo sobre o seu comentário de que a gente aprendeu e evoluiu, e eu vou incluir nesse agente os próprios diretores, porque eles aprenderam também essa direção de teatro, porque são pessoas que são voltadas para uma direção mais de televisão, então vem enxergar como é que funciona no teatro e a gente aprender junto, como que se dirige. Porque eu acho que essa história de inserir texto, visualizar o palco, como que o público vai nos assistir, o que a gente acrescenta para não ser só um acumulado de shows, como se coloca dramaturgia. Isso tudo foi sendo aprendido pelos meninos também que estavam fazendo a direção. Eu acho que Gente. todos nós, né? Porque o próprio Paulo já era do teatro, Fábio da TV, eu da dança, você do teatro, Raina do teatro. E aí a gente vai juntando cada formação artística de uma pessoa, né? E aí vai fazendo um montante. acredito que aí está o grande desafio, porque são linguagens totalmente diferentes. Exatamente. Porque Gente. a cabeça da pessoa que trabalha na televisão, ela é diferente da cabeça da pessoa que trabalha no teatro, da pessoa da dança, Eu fiquei curioso agora de como era essa ideia inicial, porque eu acho a ideia tão massa, pelo menos na época que eu participei, eu achei a ideia tão massa, me fez reviver tantas coisas. Camille, conta pra mim, como é que era essa ideia inicial? Tô curioso. Gente, se eu não me engano, antes da boate fechar, o Fábio Nobre ele já tinha uma ideia de fazer uma peça, que era uma história de um concurso de Miss, porque a gente vive nesse mundo, né? Nós transformistas, sempre, que hoje somos drags, mas na época era transformista, a gente sempre viveu aliado ali com as misses. Então, a ideia era isso, ser um concurso e tal. O texto começou para ser algo mais cômico, né? E só que quando chegavam os textos, a gente não se sentia à vontade, sabe? A gente não se permitia também a fazer o que os meninos queriam. E aí vinham os egos mesmo, que eram grandes. Daí foi mudando, mas basicamente era isso. Era para ser uma peça de teatro em si. Acabou virando um documentário teatralizado, né? É um vídeo documentário, né? Isso. Inclusive, a gente tinha várias músicas que foram tiradas. Tinha um dueto meu com a Camille, que era da Cher com a Bárbara era. Streisand. A gente ensaiou muito e no final não foi pro final. Pronto, e aí, quando a gente realmente afinou o texto, né? Por conta que as meninas tinham saído por não se sentirem confortáveis, né? Primeiro sai Laila, Flávia vai na mesma onda e sai. Aí a gente convida a Misaira, indicada pela própria Flávia, né? A Flávia. E aí, como eu já trabalhava com a Misaira, a gente convidou a Misaira para entrar, que era um rosto novo também, já que o outro elenco era todo ele era vindo da Boate Divine. A gente queria uma cara nova de uma pessoa talentosa, e a Misaira entrou para o nosso elenco, que até hoje ela tá. Aí foi bem no comecinho mesmo, quando eu comecei a me montar em 2014. E aí já entrei pro elenco já em 2016 para 2017, né? Acho que é 2017.
E aí já era bem no início, assim mesmo. E pra mim era um divisor de águas. Eu vinha passando por um momento complicado. E eu tava me jogando muito pro teatro. Comecei a fazer um curso CPBT na época. Então era uma coisa muito que as duas coisas, uma bebia da outra. Porque os cursos que eu estava fazendo no CPBT me ajudavam na interpretação, no entendimento e a compreensão do espetáculo que a gente estava construindo. E o espetáculo que a gente estava construindo também me ajudava a entender a importância de eu ter que aprender o que estava sendo ensinado no CPBT. E aí uma coisa foi entrando dentro da outra, assim, porque o Atirashi, ele tem um significado muito grande, porque ele fala sobre as boates que já fecharam. Então, de uma certa forma, ele é educativo, né? Porque ele explica e mostra a história para as pessoas do que aconteceu, de como que funcionavam essas outras boates que já fecharam e a importância de haverem novas boates que ainda vão surgir, que também haverão de abrir espaço para os artistas que a gente tem aqui na cidade. Então eu peguei meio que o barco andando, entre aspas, porque também estava no início, depois que eu entrei, o texto foi modificado e a gente também fez muitas mudanças. Acabou que eu ainda fui escutado algumas vezes, não falava muito porque eu já sabia que tinha uma coisa mais construída, mas ainda falei algumas coisas que foram escutadas, a gente chegou a fazer alterações, inclusive eu que dublava a música, tema do espetáculo, que é Atiraste uma Pedra, e é isso, assim, muita coreografia, porque as meninas vinham desse negócio de fazer divas na Divine, então era muita coreografia. E, inclusive, vou deixar aqui a minha crítica, porque eu não sou bailarina, eu sou ator que danço. Ator e cantor que dança. Que no musical a gente sempre fala assim, né? Que são as três artes, e você geralmente é bom em dois, e um você fica a desejar. A dança ficou com Deus, eu com muito esforço dá pra sair, mas os meninos não tinham paciência comigo, gente, pelo amor de Deus. Passava a coreografia uma vez e eu que lute para aprender. E se eu dissesse assim, ó, grava aí pra eu poder ensaiar em casa, eles não gravavam. Deixou aqui a minha satisfação. Misaira, A você lição, a falou... lição tem que ser aprendida na sala de aula, querido. Você quer aprender, sim. Viu, o professor falou, viu? Chato. Ah, você falou de uma sigla aí. Eu acho que a grande maioria não vai saber o que é. Fala pra gente o que é. CPBT, né? O curso de princípios básicos de teatro do Teatro José de Alencar. Pronto, você falou que o espetáculo te ajudou com o curso te ajudou com o espetáculo, né? E a gente é visível isso na sua interpretação de Atiraste, né? Atiraste uma pedra que é cantada tema. pela Maria Maria Bethânia. Bethânia, que é o tema da festa, né, no caso. E foi lindo ver a interpretação que você deu. E isso lá no início, eu nem sabia disso, né? Eu já tinha gostado da sua interpretação, mas eu não sabia que você estava iniciando no curso de teatro. Então, quer dizer, realmente o curso te ajudou muito, porque a interpretação que você deu a essa música foi avassaladora. Eu fui assistir lá no qual é o nome do Antonieta teatro? Noronha. Antonieta, foi de arrepiar. Você muito linda, toda de vermelho, que eu acho que você permanece assim até hoje, né? Eu tive o prazer de fazer também na minha versão. E eu bebi da sua fonte porque eu achei a sua entrega lá maravilhosa, né? E quando o Fábio veio pra mim que eu ia fazer essa música, eu disse assim, nossa, vai ser complicado, né? Porque eu não tenho a bagagem do teatro e nem interpretativa que a Misaira tem, mas eu vou querer dar a minha pegada e eu acho que funcionou legal também. E é incrível como realmente você falou e eu lembrei agora e eu não sabia que você estava iniciando. Então, é maravilhoso saber dessas histórias de bastidor, né? Mas isso é que é o legal da peça, quando a gente traz as novas atrações, né? Porque ela vem mudando de tempos em tempos, é essa coisa da novidade pro artista. Muitos artistas já falaram isso, que sentem medo. Ai, porque tô com as meninas, né, as veteranas e tal. Então, Misária passou por isso de estar com a gente, você também e muitas outras. Vale ressaltar que a gente já está há quase 8 anos em cartaz com a peça, né? A peça começou de uma forma, se transformou nesse produto final, principalmente porque a gente abraçou um edital que houve, né, aqui no Ceará, que foi o primeiro e único edital LGBT do estado do Ceará, né, que aconteceu, infelizmente. E eu lembro que de todos os projetos que a gente pôde fazer, a gente teve 3 projetos que aconteceram num tempo até rápido pro edital. E eu não sei se os outros que foram contemplados aconteceram. E eu acho que talvez isso tenha sido o motivo de não ter acontecido novos. Acho que as pessoas ficaram devendo e assim, infelizmente a classe artística, talvez, esse é um pensamento meu,
tenha contribuído para que não houvesse outro edital, né? Mas falando da peça, a gente fez todo esse processo de evolução, trazendo as meninas novas, porque é justamente isso. A cada ano vai se abrir, a cada época vai se abrir boates novas, vai se fechar boates e fechar uma era, começar uma nova era, como começou agora, a partir dos anos, né, 2020 para cá, essa nova era. Também a gente tem muito que ver que essa nova geração, ela vem para contribuir com a gente. Eu acho que E o a Atirarte função- vai ter isso. A função da peça foi feita, que foi recontar a história, né? E ainda mais para essa nova geração. Isso é maravilhoso. Camille, você falou da questão do ego, né? Desse processo da gente se adaptar com a direção. Você teve alguma dificuldade nesse processo, assim, de dizer assim, não, isso aqui me incomoda, isso aqui me causa estranhamento? Não, sou maravilhosa. Louca, né? Sou perfeita. Perfeita. Mandou fazer pra ele. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Literalmente. O dinheiro não veio, né? Calcinha subiu, mano. Tu nem usa Bem calcinha. Eu uso duas, querida. Eita, pesado. Não, mas. Não, mas eu acho que decorar texto é difícil. Eu não tinha essa experiência. Me permitir foi uma coisa, um desafio muito grande. O que pra gente nos surpreendeu foi a Verônica de Castro, né? Que sempre foi uma pessoa da dança, nunca gostou de falar muito e era o melhor texto que tinha na peça. Gente, era incrível. Assim, ela realmente criou um personagem, ela aprendeu, ela fez... eu acho que o Atiraste uma Pedra tem muitos momentos bons, né? Um dos que eu lembro é esse, e outro que eu acho que eu não poderia deixar de falar foi a nossa estreia, né? A Misária parecia um leão, cabelo... Que a Rayana prendeu com 3 liguinhas na minha cabeça, que me deixou com dor de cabeça até a metade da peça. Que no caso eu tive que tirar a peruca, Mas- tirar as ligas mas e botar tava outra peruca. repuxada. Tava repichada, meu olho tava batendo aqui. Não. Mas aí a gente vai falar sobre a Rayana. estreia. Não, a estreia no nosso próximo episódio, viu, gente? Porque tá acabando Eu o tô nosso amando. primeiro episódio. Olha, queremos agradecer a todos que nos acompanharam neste episódio. Esperamos vocês no próximo, com mais histórias incríveis de Atiraste uma Pedra. Esse projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, com recursos da Lei Paulo Gustavo. Até o próximo. Beijos!